Bom dia, pessoal. Vamos iniciar a nossa live. Hoje iremos falar sobre consciência em vida, quebrando as crenças que nos sabotam. Bom dia, professor Sérgio. Bom dia, pessoal. Então, vamos lá. Nós vamos deixar essa live gravada no Instagram. Vocês vão assistir também. Vocês não ficarão sem a live. Tivemos, sim, um problema técnico com relação à gravação da live. Porém, estamos aqui com vocês e vamos sim falar sobre crenças que nos sabotam, ou seja, nada irá nos sabotar hoje, né? Nós temos aqui a presença do Carlos, Larissa, Aparecida, a Lucy, professor Sérgio e eu. E vamos falar sobre crenças. Então, eu vou me apresentar para quem estiver assistindo e não me conhece. Eu sou Ione Campos. Eu sou psicanalista, eu sou psicóloga, estou aqui com Sérgio Campos, também psicanalista, neurocientista, para uma conversa sobre consciência, transformação e crenças que nos sabotam. Bom dia, professor Sérgio. Bom dia. Bom dia. Então, pessoal, vocês já perceberam que existe uma grande diferença entre querer mudar e conseguir mudar? Vamos lá, quem está aqui, me responde. Lari, Carla, Aparecida, Lucy. Sim. Qual é a diferença entre querer mudar e conseguir? Quando a gente quer, a gente tem um pouco mais de consciência do que aquilo que está certo ou do que está errado. Mas ainda assim, a gente tem as resistências que atrapalham a gente, de fato, conseguir mudar. Então, coisas, né, como feridas, dores, que a gente vai ter que entender por que surge para não repetir aquele padrão de novo. Então, o fato de você conseguir mudar é que você já tem uma consciência. Mas querer é quando você já conseguiu entender de onde que vem aquilo para não repetir o mesmo padrão. Muito bom, Lari. Muito bom. Minha psicanalista me ensinou direitinho. Que linda. Maravilhosa. É isso mesmo, né? Tanto que isso foi uma pergunta de um aluno dentro de uma das aulas do Instituto, né? Ficar repetindo frases positivas. Eu consigo mudar as minhas crenças? Essa foi uma pergunta bem interessante e importante, aonde é justamente isso que acontece. Nós precisamos entender a origem das nossas crenças, como que elas se formam, né? Aonde que está a portinha, Sérgio? Você já fez, ótimo. Então, precisamos entender. Então, há uma diferença, sim, entre querer mudar e conseguir. E talvez, né, nós desejamos prosperar, melhorar os nossos relacionamentos, nós desejamos ter mais autoestima, segurança emocional, às vezes para lidar com situações difíceis, segurança emocional para tomar decisões. Às vezes nós queremos uma clareza na vida com relação ao nosso trabalho, aos nossos pares no trabalho. Mas, às vezes, nós sentimos que algo dentro de nós sempre puxa a gente para trás ou simplesmente nos amarra naquela situação. E a gente tenta, né, tenta seguir, tenta correr e continuar e seguir em frente, e alguma coisa está aprendendo. Até essa semana, eu comentei com alguém que existe até um vídeo rodando nas redes sociais, daquela moça que está presa pelos fios, ela até recebe as tesouras para cortar esses obstáculos, mas aí ela recebe e guarda na mala. Quando ela abre a mala está cheia de tesouras, ou seja, às vezes nós até temos a oportunidade dessa mudança, de trazer essa transformação, só que nós não sabemos como usar essas oportunidades. Então, às vezes, a gente sente que tem algo errado, mas a gente não sabe como, por onde eu começo, né? Isso não é fraqueza, isso não é fracasso, isso não é impossibilidade, incompetência nossa, e também não é falta de vontade.
Muitas vezes é uma crença sabotadora que está atuando em silêncio. E a gente não sabe. A gente não consegue detectar. Sérgio? Eu vou começar fazendo um teste com vocês. A gente está falando aí das crenças, estamos falando de resultados que a gente busca na vida. Então, primeiro vamos começar por uma autoavaliação. Eu gostaria que você desse uma nota de 0 a 10 de como está a sua vida atualmente. Que nota você dá de 0 a 10? Vamos lá. Se quiser, podem escrever aí no chat. Ou falar aqui ou falar. pra gente. Valéria diz 8. Quem mais? E isso não se trata de um julgamento, você não está se julgando. Larissa, 9. É lucidez. Lucy, 7. Carlos, 8. O pessoal está dando nota alta aqui. É isso, pessoal. E essa nota, pessoal, independente da nota, o que me importa? Aqui não é um campeonato, não é quem vence mais, quem tira 10. Mas esta nota, esta votação aí, esta avaliação, é para diagnosticar o quê? Essa nota revela a consciência que você tem de si mesmo. Então, não importa, pode ser 1, 2, 3, importa que você tem uma consciência de si mesmo. Você consegue se autoavaliar. Por que estou dizendo isso? Vocês sabiam que até simplesmente o fato de se autoavaliar já é uma vantagem? Porque muitas pessoas não conseguem se autoavaliar. Parece que é algo até simples, mas não conseguem. Eu e a Ione, a gente percebe muito isso. Por exemplo, nós fazemos muito também desenvolvimento e consultoria nas empresas. A gente leva psicanálise nas empresas. E muitas vezes nós fazemos desenvolvimento com as pessoas. E quando a gente pede para as pessoas se autoavaliarem, avaliar o que está emperrando o seu desenvolvimento, por que não está tendo entregas ou batendo metas como deveria, a pessoa, às vezes, não encontra o problema. Ela não sabe onde é. Portanto, quando daí nós fazemos uma avaliação da pessoa e nós mostramos alguns pontos de melhoria, alguns gaps que a pessoa tem, muitas vezes ela fica surpresa, porque ela é incapaz, muitas vezes, de ver onde ela falha, onde está o problema. Portanto, vocês estão de parabéns com essa nota, independente do valor. Vocês têm a capacidade de se autoavaliar. E isso é o primeiro passo. Para o quê? Para uma transformação. Esse é o primeiro passo para a transformação. Você saber, se enxergar, se perceber, olhar o ponto que você está. Por quê? É o que a gente chama em planejamento, em desenvolvimento, de ponto A. É onde você está. E daí nós vamos para o ponto B, que é onde você quer chegar. Porém, tem uma distância aí do ponto A e do ponto B. E por que a pessoa não chega no ponto B, onde ela quer chegar? Aí é que nós entramos como psicanalistas, como neurocientistas, como psicólogos, para mostrar para vocês onde entra esta autossabotagem, que muitas vezes é invisível. E aí que entra a psicanálise, né, para avaliar isso. Por exemplo, né, a Valéria aqui foi a que respondeu, 8. Mas ok, 8. Claro que o nosso desejo é que a nossa vida esteja nota 10. Então, como que a gente precisa pensar? De 8 para 10, o que falta para chegar em 10? Então, esse é um bom início para essa autoavaliação. Tá, então eu tenho aí um gap de 20%, eu preciso alcançar 20%. Mas o que diz respeito a esses 20%? Por que eu não consigo um 10? A Larissa está aí 9. Tá.
Por que eu não consigo um 10? O que está faltando para chegar até lá? Luci disse 7, Carlos disse 8. Então, sempre pensar, ok, eu cheguei até aqui com a nota 8. Tá, então o que eu preciso? Aí nós podemos começar essa autoavaliação. Por quê? Nós chamamos de crenças sabotadoras as crenças que nos impedem de chegar nesse 10, né? E aí podemos começar a entrar em contato com aquelas conclusões internas que nós temos. Conclusões e convicções que nós formamos ao longo da vida. Então, o que eu estou pensando sobre mim? Fala da nossa autoestima. O que eu penso sobre a minha competência? Como que se construiu a visão de mim mesmo? Como se construiu a visão da minha carreira? A visão da minha produtividade? A visão dos meus relacionamentos? E onde que a minha vida está pedindo essa transformação? E neste ponto, se vocês tiverem aí onde anotar, ou se você tem boa memória, não precisa nem anotar, mas se puder, anota aí. Eu vou falar algumas áreas da vida do ser humano e eu quero que você identifique onde a sua vida pede mais transformações. Primeiro, autoestima, relacionamento, empreender, dinheiro, produtividade, mudança de carreira, ou carreira, a própria carreira em si, coragem de se posicionar, coragem de se autopromover, ou seja, se vender. Então, qual dessas áreas você acha, você sente que mais precisa de transformação? Autoestima, relacionamento, empreender, dinheiro, produtividade, mudança de carreira, carreira em si, coragem de se posicionar, coragem de se autopromover, de se vender. Respondam aí, escrevam aí. Onde você sente que precisa de mais transformação? Vamos ver aí. O que o pessoal está escrevendo aí? Coragem de se vender. Mari, você me traz uma água, por favor? Coragem de se vender. Autoestima. De novo, coragem de se vender. Aparecida, coragem de se vender. De novo. O pessoal está precisando de coragem de se vender. Então, vocês veem, aí, na coragem de se vender, vocês sabem o que impede vocês? Quer água? Vocês sabem o que impede é uma crença. Sim, É uma crença. uma trava. Uma trava. E o que é uma crença? Uma crença é algo que você crê, já diz o nome. Então, você crê em algo que te impede de executar esta ação. Sim. A maioria aí disse que tem dificuldade, então, em coragem de se vender. Vou te explicar, como psicanalista, de onde vem isso, de onde vem essa crença. Só complementando a crença é um pensamento formado sobre algo. A crença é como se fosse uma lei, uma regra que a gente forma sobre uma ideia. A crença é uma convicção, ou seja, eu acredito naquilo, formo um pensamento e às vezes eu cristalizo aquele pensamento, aquela ideia, aquela convicção sobre algo. E muitas vezes a origem dessa crença, nós elaboramos essa crença lá na infância. Porque muitas vezes, desde a infância, nós ouvimos frases, nós temos experiências, participamos de, às vezes, assuntos de família, onde nós ouvimos das pessoas que conviveram com a gente, essas ideias.
Muitas vezes essas crenças vêm da nossa família de origem, do nosso meio social onde nós estávamos inseridos. E essas crenças, elas continuam influenciando as nossas escolhas, influenciando nossas emoções e logo influenciando os nossos comportamentos. Porque todo pensamento, ele vai gerar em nós um sentimento, vai gerar em nós uma emoção, e isso é que define os nossos comportamentos. E aí também é o que define as nossas ações. E as nossas decisões, elas são influenciadas por esses sentimentos que estão lá nos nossos pensamentos, que muitas vezes estão na origem das nossas crenças. São verdades que às vezes parecem absolutas, mas na maioria das vezes elas foram aprendidas. Então, só para complementar o conceito de crenças aí para vocês. E como que então isso começa? Pessoal, vou perguntar para vocês. Popularmente, a maioria das pessoas, o que elas dizem de quem se autopromove, quem fala bem de si mesmo? O que falam? O que vocês acham de alguém que fala bem de si mesmo? O que dizem que é? Me respondam. Metido. Metido. Que mais? Tá se achando demais. Tá se achando demais. Que mais? A Aparecida falou aqui, ó, conhecido demais. Conhecido Fica demais. conhecido demais. O Marcelo disse, medo de ser julgado. Então, mas aí já é o que sente, Marcelo. Não, mas Então, ele respondeu na pergunta entendi. anterior, nossa. Mas então, vocês veem, falam Convencido. E aí vem, vocês estão muito polidos, nojento, insuportável, arrogante, é o que falam de quem se autopromove. Com isso, então, nós pensamos, eu me autopromover, eu me vender, está errado. O que vão pensar de mim? Entenderam? Porque é essa ideia que tem. E isso vai começando desde a infância. Por exemplo, aquele dia que chegou uma visita em casa e você fez uma gracinha. Você dançou, pegou um violãozinho de brinquedo, ou começou a cantar, quis chamar atenção. E aí os pais, menino, fica quieto. Ô, menina bonitinha, mas chatinha, fica quieto, tá atrapalhando. Está se achando, entende? Então, há uma crítica. Ou a criança simplesmente mostra um desenho. Olha, que desenho, você poderia colocar mais cores. Olha, você poderia arrumar melhor isso daqui. Ou seja, já fazem uma crítica, primeiro apontam uma falha, e a gente vai entendendo que, a aparecer, a gente corre riscos. Que aparecer, como disse o Marcelo aí, nós seremos criticados. Julgados. Sim. Então, olhem os dois vieses que nos impedem de se autopromover e se vender depois na vida adulta. E isso prejudica muito a carreira profissional das pessoas. Por quê? Ela não consegue se colocar, mostrar para o mundo seu potencial, suas capacidades, seus talentos, e a pessoa, então, vai se tolhindo, vai desaparecendo, fica invisível e não cresce, não se desenvolve nos ambientes, na fluidez, nas relações com as pessoas. Então, vocês entenderam? Desde pequeno, a gente vai aprendendo que não devemos aparecer. Que se aparecer, seremos rechaçados, seremos criticados. E, além do mais, quem aparece, quem se promove, o que acontece? Vocês mesmos disseram aí, os julgado. Os adjetivos negativos. Então, a pessoa ela não quer ser julgada, ela não quer receber esses adjetivos negativos, portanto, ela não se autopromove, ela não se vende. Ela tem, então, a dificuldade de fazer seu
marketing pessoal, isso influencia no seu network, nas suas relações, e isso vai impedindo, vai sabotando o desenvolvimento da pessoa. E olha que interessante e ao mesmo tempo angustiante. Por quê? Primeiro, quando nós somos pequenos, as pessoas dizem como a gente deve ser. Aí a gente perde a espontaneidade, a gente perde a nossa essência, a nossa natureza. Depois, quando a gente cresce, o que acontece? Olha, você tem que ser mais espontâneo, você precisa ser verdadeiro, você precisa ser mais real, não é isso que acontece? Exato. Olha, e isso é que causa angústia, porque nós já perdemos isso lá atrás. Então, o que é importante? Reconhecer esses padrões, porque depois, né, a sociedade vai cobrar, a nossa carreira cobra. Olha quantas pessoas colocaram aqui, coragem de me vender. E se vender, gente, é fundamental para a nossa sobrevivência. Uma vez que a gente precisa aprender a vender nosso produto, aprender a nos vendermos como pessoa, né? Então, primeiro tolhem da gente, depois cobram que a gente precisa ser assim. Então, isso realmente causa uma angústia e, nesse sentido, nós vamos perdendo o nosso poder pessoal, aquela coragem de se vender. Puxa, agora eu preciso de ser espontâneo, eu preciso ser natural, eu preciso da minha essência, e como que eu faço para resgatar isso? Então, estamos aqui para conduzir vocês nesta reflexão, uma reflexão prática, de reconhecer esses padrões, reconhecer aonde foi a minha poda, como que tiraram a minha espontaneidade, nomear essas crenças, aquilo que eu acreditei de mim, e compreender por que tantas situações se repetem na minha vida por conta dessas crenças e padrões. E aí eu te faço, então, uma pergunta em cima desta área da sua vida que você falou que você precisa mais de transformação e de mudança. Então, responda aí, ou anote, ou pode responder de cabeça, por que isso é importante para você? Então, essa área e essa dificuldade que você tem, por que isso é importante para você? E uma segunda pergunta, como sua vida seria se isso mudasse? Por que é importante? Como seria a sua vida se isso mudasse? Quem pode responder aí? Para mostrar o meu verdadeiro valor, o Carlos respondeu. E como sua vida seria, Carlos, se tivesse, então, essa mudança para mostrar o seu verdadeiro valor? O que você teria? A Lucy respondeu, para me libertar. E a Lucy falou, seria mais leve. Seria mais leve. Mais alguém? Não aqui. Esse é um momento de reflexão, Se quiserem né? também falar, abrir o microfone aí, pode A falar. Larissa disse, para eu sair mais segura comigo mesmo. O Carlos disse, me sentiria completo. Aparecida, para minha vida profissional, mais confiança e liberdade. É isso, Aparecida. Às vezes a gente precisa, né, de sentir mais confiante, ser mais livre, ser mais a gente, ser mais você. Às vezes a gente precisa se reconectar com aquela parte da gente que a gente se sente à vontade com a gente mesmo. Né? Como que eu posso me sentir à vontade comigo? Parece que na hora dá aquela travinha, porque aí vem aquela vozinha julgadora, que o Sérgio disse, olha, você está sendo Aparecida demais, você está querendo ser... passar por cima dos outros. Passar por cima dos outros, né? Então... Deixa de ser arrogante, está muito exibido. Sim, sim.
a frase da Lucy foi ser mais livre, não mais leve, mais leve também, né? Porque ser livre, Lucy, é ser leve, né? Ser livre é nós podemos ser quem nós somos, e isso nos traz leveza, porque a tensão que nós temos, né? Esse estresse, que às vezes é o estresse crônico, de a gente estar sempre se policiando, sempre, né, sabendo, ai, como que eu vou falar, como que eu vou agir, será que aquilo que eu falei, olha, existe pior sensação que essa? Ai, será que o que eu disse magoou alguém? Será que o que eu falei deu certo? Será que eu consegui passar a minha ideia? Essa é a pior sensação que existe, né? O será. Será que eu fiz? Será que eu fui competente? Será que eu mandei bem? Né? Então, a Aparecida está dizendo aqui, eu sempre fiz muito nos bastidores, quando penso em aparecer, eu me travo, né? Então, é isso, tá vendo? Quando a gente... Ô, Estela, tira o som, Estela. Eu tirei, tá sem som. É ali, olha. Aí. Tá. E os outros também respondam aí. Sim, eu sempre fiz muito nos Marcelo, bastidores. Valéria, Fernanda, outros que estão aí também respondam. Sim. E, pessoal, eu canso de ver isso nas empresas, fazendo consultoria, eu e a Ione. Às vezes a pessoa, ela tem talento, ela tem visão, ela tem conhecimento, ela pode trazer inovações, porém, ela não fala, ela não se manifesta. E, às vezes, ela trabalha com alguém, um par, alguém no mesmo cargo, que tem menos capacidade, menos criatividade, menos talento, porém, sabe se vender. E quem que sobe? Quem que cresce? Às vezes a pessoa nem é tudo isso, mas, porém, ela acredita nela. Ela se vende. E eu sempre falo para os meus mentorados, os nossos pacientes, pessoas que a gente faz desenvolvimento profissional, pessoal, por que que a galinha cacareja quando bota os ovos? Alguém sabe me dizer? Ah, mostrar serviço, né? Para anunciar, mostrar serviço. Olha, estou aqui, Para se vender. estou produzindo. Acontece o seguinte, tem galinhas que botam mais ovos que ela, às vezes o dobro, o triplo, porém, não cacarejam, não divulgam, não se vendem. E a galinha que não bota ovos ou que não sabem que bota ovos, ela vai parar onde? Na panela. Portanto, se você não quer parar na panela ou na estagnação na sua vida, cacareje, se divulgue. Porém, por que que você não faz isso? Você sabe, eu sei que você sabe que tem que fazer isso. Porém, não consegue. Sabemos disso. Porque o problema não é só querer. Exatamente. Né? Muitas áreas da vida permanecem ruins porque decisões importantes foram adiadas. E a gente precisa saber por que foram adiadas. E às vezes a vida vai travar exatamente onde essas decisões foram substituídas por medo, acomodação ou autossabotagem, que vem de uma crença que está lá escondida. Né? Então, quando nós não decidimos, nós vamos nos acomodar naquilo que é conhecido para nós, mesmo quando esse conhecido dói. Mas por que que a gente se mantém ali? Por que que mesmo nesse conhecido dolorido, eu fico ali presa a esse contexto? Pela neurociência, nós sabemos que o cérebro, ele é funcional. O cérebro sempre ele procura o caminho mais curto, mais fácil, mais ágil. Não é que o cérebro é preguiçoso, não é isso, ele é prático. Por quê? Ele sabe que ele tem que tomar decisões rápidas, porque ele não sabe lá fora
qual o nível do perigo. Ele não sabe lá fora se demorar para tomar decisões, se você pode sofrer alguma sanção, ser prejudicado, ou até, em casos extremos, morrer. O cérebro, então, ele quer tomar decisão rápida, ele vai no caminho mais fácil. E ele cria sinapses, ele cria, então, ações, ele cria modelos de soluções que ele deixa prontinho ali. Diante de coisas diferentes, coisas novas, ele sabe que vai ter mais trabalho, mesmo até que seja melhor. Ele prefere, então, a situação atual, mesmo que seja ruim, mesmo que te prejudique, dê trabalho, não importa, é conhecido. Então, ele sabe lidar. E é isso que acontece. E pela psicanálise, no nosso inconsciente, a lógica do inconsciente também é essa. A lógica do inconsciente qual é? Não vamos fazer alguma coisa que não sabemos, algo que é novo, algo que é imprevisto, algo que pode ser que sejamos criticados por falhar. Então, a gente prefere fazer algo que é do mesmo, onde provavelmente a gente não vai falhar, mesmo que não tenha bons resultados, mas a gente evita, então, fazer o diferente para não falhar, não ser julgado, para não ser, em alguns casos, até castigado, que é o que acontecia quando éramos crianças. Por isso, então, que não basta querer, temos que vencer isso. E como nós vimos, de onde então vêm essas crenças? Essas crenças vêm de todas as nossas experiências que tivemos desde pequeno. E todo mundo tem diversas experiências. E 10 pessoas podem ter passado pela mesma experiência, só que as 10 pessoas interpretam de maneira diferente. Sim. Então tem que ver como você interpretou as suas experiências, principalmente os traumas. Porque, na verdade, no fundo, ninguém nasce acreditando que não merece, não é mesmo? Ninguém nasce acreditando que não consegue. Ninguém nasce acreditando que não é suficiente. A criança, às vezes, ela acredita até que pode voar, né? Na inocência dela, na natureza dela. Então, nós adquirimos, claro, a gente também precisa pensar que as regras, a educação, ela é importante, né? A contenção, ela é importante, o que na psicanálise a gente chama de superego. Uma certa censura é importante. O problema é quando a gente leva isso para um nível de tirania, de não merecimento, quando a gente leva isso para o nível de não sou suficiente, de não vou conseguir. E este é o problema, né? Então, a mente, ela vai dar sentido, né, para aquilo que nós colocamos ali. Então, a gente precisa saber exatamente o que foi colocado que está me travando. Porque aí, essa verdade interna é que está gerenciando e dominando as suas decisões. Porque ela fica repetindo, esse pensamento se repete e cria um padrão. Então, já cria um padrão onde, diante de oportunidades, diante de novidades, diante do diferente, até de promoções, crescimento, desenvolvimento, você para, porque a tua crença, a tua visão, teu mindset, teu modelo mental sobre as coisas te trava, te segura. E isso comanda, governa o teu comportamento. E a vida passa a obedecer essa verdade aprendida. A sua vida passa a obedecer essa verdade aprendida. E um ponto essencial é entender a crença, ela é uma conclusão emocional, porque ela parte de uma experiência também emocional, que nasceu em uma história e passou a organizar as suas escolhas, passou a organizar os seus medos
e passou a organizar essas repetições da sua vida. E como, então, vamos para a prática, Ione? Vamos, porque na Vamos ser verdade pragmáticos. nós precisamos sair dessa live com mais clareza sobre o que pode estar governando a sua vida, as suas decisões, trazendo os seus bloqueios e criando essas repetições. Então, como lidar com essas crenças para gerar um resultado real? Primeiro, você tem que nomear as crenças que estão por trás dos problemas, as dificuldades, os impedimentos do seu sucesso e nas diversas áreas da sua vida. Você tem que identificar qual a minha crença que me trava, que me sabota. Porque a transformação, ela começa quando você deixa de viver no automático e passa a se observar com mais verdade. E anotem aí, ou você que tem boa memória, avalia. Eu vou falar 8 das principais crenças. Tem muito mais, tá? Mas eu vou falar 8 das mais comuns. Até na nossa experiência como psicanalistas, neurocientistas, no atendimento dos nossos pacientes, são as crenças que mais aparecem, não é? Né? E aí você reflete qual delas conversa mais com a sua história. Vamos lá, Pode Sérgio. me dar a água ali? Pessoal, vou até falar, eu não pedi uma água para a Ione, você sabe que tem pessoas que é incapaz, inclusive, de pedir alguma coisa, até uma simples água, pedir um favor. Tem gente que não consegue. Acredita que vai atrapalhar. Sim, vai atrapalhar. Desculpa, hein? Pedir aí esse favor. Entenderam, gente? Ou então não sabe receber ajuda. Exato. Né? Não sabe pedir ajuda porque criou essa crença. Acha que não merece. Sim. Porque a Ione não merece parar agora, pegar a água e me dar. Eu não valho tanto assim. Imagina! Então, vamos lá. A Lúcia disse eu. E deu risada. Tá vendo? Então, tem gente que às vezes vai em algum lugar, tem vergonha de aceitar água ou café. Eu tive um paciente que, durante 3 anos, eu ofereci água e café, nunca aceitou. Um dia, eu falei para ele, você sabe por que você não aceita água e café? Aí eu até brinquei, não é de nojinho achar que as minhas xícaras e a água tá suja, é? Ele falou, não. Eu falei, você quer saber então por quê? São crenças, impedimentos, porque ele acha que ele não vale copo de água, não merece um café. Mas vamos lá. Que não merece ser servido, que não merece ser atendido. É igual pessoas que vão em loja, e vão na loja e acham que o vendedor não pode parar para atendê-lo. Imagina, entende? Então, vai numa loja e o vendedor vem... Posso te ajudar? Não, obrigado. Estou só... O que a gente fala? Estou só... Estou só dando uma olhadinha. Estou só olhando. Mentira! É porque você não se valoriza. Por isso que você diz para o atendente que está só olhando. Você fica com dó dele. Você acha que ele não pode parar para te atender. Então, você tem que se permitir isso, se autorizar. Vamos lá. Vou falar as 8 crenças mais comuns. Aliás, vou passar para a Ione, que tem voz mais bonita. Vamos lá, Ione. Diz as 8 crenças e você vai anotar com as que você se identifica ou a que mais você se identifica. Vamos lá, Ione. Primeira crença, que essa é a top 10 de todas. Não mereço. Sou indigno. Que é a crença de indignidade. De indignidade. Eu até lembrei, se a gente pudesse ficar aqui, nós iríamos, desdobrar em vários exemplos. Mas tem gente que, sabe aqueles restaurantes que tem balinha, pirulito? Tem gente que não pega, é de grátis, é uma cortesia e a pessoa não pega. Fala, por que você não pegou? Fala, não, porque eu tive vergonha. Nada, porque acha que não merece. Crença de indignidade. Segunda crença, não consigo. Não consigo. Mas fala primeiro o que nome é uma da crença. crença de incapacidade. Que incapacidade. Terceira crença, crescer dói.
crescer é arriscado, é uma crença sobre perigo, uma crença de, ai, eu não posso crescer, não posso me expandir. E também, por baixo dessa crença, tem nível de permissão, né? Sim, Tem autorização, validação. Se eu crescer, minha família, será que vai me aceitar? Mas a gente tem aí crença que é mais específica disso. Que é lealdade invisível, que é o não posso ir além. Se eu for além, eu vou me destacar Então, do meu grupo. Falando da quarta crença. Se eu for além, eu vou me destacar do meu grupo. Ah, meus primos que não conseguiram tanta coisa na vida, talvez não me aceitem mais. E isso é um preço, isso acontece mesmo. A gente coloca um limite para o nosso sucesso. Sim. Só posso chegar até aqui. Sim. Da família que eu sou, de onde eu vim. Nossa, já está muito bom onde eu cheguei. Sim. Não posso ir além. Isso. Ou porque vou ser rejeitado, porque Também. vou ser abandonado, né? Quinta crença, nunca há suficiente. Ou seja, é uma crença de escassez. De falta. De falta. Por quê? Porque a gente às vezes, nós só olhamos o que falta. A gente não tem o hábito de observar, de olhar e saber o que nós já conseguimos, o que nós já temos. É uma crença de escassez. Nunca há suficiente. Sexta crença de impotência. Ah, não adianta. Não adianta tentar. Não consigo. Não vou conseguir. Não consigo. Então, aí nem tenta. É uma crença de impotência. Ah, isso é impossível. Isso não é para mim, Ione. Isso não é para mim. Sétima crença. Preciso agradar. Ah, e essa crença pega muita gente, hein? Né, Lari? A Lari já deu até risadinha. Essa crença pega muita gente. Eu preciso fazer de tudo para agradar. Ou seja, a crença do amor condicionado. Eu só tenho amor se eu der alguma coisa. Eu só tenho amor se eu agrado. Eu só tenho amor se eu ultrapasso os meus limites. Só por mim, ninguém vai me amar. Só pelo que eu sou? Imagina, Ione. Imagina. Eu tenho que dar alguma coisa, eu tenho que gerar vantagens. Eu preciso fazer um autossacrifício. Sim. Né? Então, é uma crença de amor condicionado. Oitava crença, a oitava e última por hoje, tá, gente? Porque são inúmeras crenças. Oitava crença, uma crença de desaprovação. Nunca sou bom o suficiente. Nunca sou boa o suficiente. E essa crença é uma crença que trava. Carlos, socorro, tenho todas. Nossa, Carlos. Todas, temos todas. Por isso que nós elencamos aqui as que mais aparecem as mais comuns nas terapias, nas sessões, nas consultorias, nas conversas. Nas mentorias, nos coaches que fazemos. E, gente, como nós falamos aqui para vocês, toda crença, ela vai gerar um comportamento. Agora, olhando para todas essas crenças que vocês anotaram, imagina os comportamentos que vocês têm que são originadas por essas crenças. Então, por exemplo, um comportamento de não mereço, não vou, então nem faço, nem vou tentar. Um comportamento do não consigo, também nem me arrisco, não vou ousar, não vou me apresentar, não vou me expor, não vou construir. Né? Então, imagina os comportamentos gerados nessa crença. Mas isso é um papo para a próxima live que nós iremos fazer, ok? Continuando aqui. A mente, então, ela não sabota, vocês viram? Simplesmente por maldade, porque não quer. Você viu que, então, muitas vezes você não atinge o seu sucesso, não é nem por incapacidade, não é falta de conhecimento. Tem gente que já fez 100 cursos, 1 milhão de cursos, e não muda. Por quê? Porque provavelmente você ainda não tem a consciência de onde realmente está o seu problema. E é essa chave do que a gente traz. A gente não está fazendo simplesmente um diagnóstico, mas está trazendo a razão, a fonte de onde isso começou. Aí você tem chance, então, de mudança real. Primeiro, vocês viram, então, que o que a gente faz com a gente mesmo, Ione, diante das críticas,
as rejeições, a gente faz a repressão. E muitas vezes, pessoal, a mente, ela tenta proteger a gente de uma dor antiga. E é por isso que é difícil o acesso às crenças. O acesso às crenças é preciso um trabalho, é preciso uma jornada, é preciso fazer uma travessia para a gente poder trazer a consciência dessas crenças, para poder gerar essa transformação. Mas não é à toa. Por quê? Porque o cérebro está nos protegendo. Então, a gente precisa, sim, olhar para isso como um tratamento mesmo, como um trabalho de autoconhecimento para gerar essa transformação profunda. Né? Então, a mente, ela tem alguns mecanismos de sabotagem, e esses mecanismos são a repressão. Então, nós reprimimos essa ideia e deixamos essa ideia funcionar no automático. Às vezes, negamos a nós mesmos, não é? Ou negamos até a oportunidade de trabalhar essa crença. Não, ainda não estou pronto, não tenho capacidade, ainda não sei o suficiente. Então, com isso, a gente vai... Porque o cérebro quer proteger essa dor. Exatamente. Então, o cérebro quer evitar que você se coloque em situações de confronto. E você vai racionalizar isso. Ela fica dando explicação. Racionalização é um outro mecanismo de defesa, né? E nós estamos aqui, trazendo para vocês psicanálise pura. Isso aqui é psicanálise aplicada, prática no dia a dia, né? Então, a racionalização é quando a gente fica defendendo a nossa crença, explicando por que a gente tem aquela crença. Ah, mas olha, não, imagina, eu não me relaciono mais, porque não, homem não presta. A gente já ouviu isso, né? Ah, homem é isso, homem é aquilo. Está racionalizando, defendendo uma crença. Não é bem assim, né? Ou se relacionar... dá trabalho. Por fora, o melhor é ficar sozinho, só namorar, entende? Ficar com um ficante de vez em quando. E isso já tá bom. Mentira! Todo mundo quer se relacionar. Esta é a verdade. Então, a gente fica ou projetando, porque o casamento, às vezes, dos pais foi ruim, ou muitas pessoas reclamam de relacionamento, aí você toma aquilo como verdade. Pessoal, isso muitas vezes são exceções, tá? A maioria das pessoas se dão bem, ou até elas aprendem, até nos conflitos um com o outro. Isso faz a gente aprender, se desenvolver. Conflitos são naturais, problemas são naturais, falhas são naturais, isso nos leva para frente. A gente aqui, novamente, é uma crença, não é, Ione? Sim, a gente aprende que errar é ruim, a gente aprende que conflito é ruim, por quê? Não sabemos lidar com falhas, com erros. E quando essa proteção fica velha demais, ela vira prisão. E quando a crença fica velha demais, ela se cristaliza, ela fica grudada em nós. Então, nós precisamos ter consciência para poder transformar e realizar os nossos sonhos e os nossos desejos. Consciência e realização. Então, nós precisamos encerrar esta live, porque estamos aqui no tempo. Pessoal, foi muito maravilhoso estar aqui com vocês. Nós vamos resolver essa questão do Instagram, para a gente poder trazer Temos uma live marcada para a próxima semana, sim. Estamos dando spoiler aqui para vocês, para quem entrou aqui com a gente. A gente agradece muito. Só que antes aí eu vou pedir um minutinho para vocês. Por quê? Vou passar para vocês uma ferramenta que eu e a Ione criamos para ajudá-los, um presente, para ajudá-los a ter uma transformação já real nestas crenças. Vamos lá. Pessoal, eu só quero dar um recadinho antes dessa ferramenta, Sérgio. A gente vai colocar aqui, nós estamos em casa, né? Porque nós estamos
com vocês, nós conhecemos vocês. Para vocês se inscreverem no canal do YouTube. Ah, peraí, deixa eu fechar. Daqui a pouco a gente abre, Fernanda, para as perguntas, tá? Então, a gente vai disponibilizar o link do canal do YouTube para vocês seguirem a gente lá no YouTube. E também no tá? Instagram. E também no Instagram, para a gente poder trazer seguidor, pessoas ali no YouTube, para a gente poder abrir as lives ao vivo, que esse é o nosso desejo, de ampliar isso para cada vez mais pessoas, para conhecerem esse método, conhecer essa maravilha que é a psicanálise aplicada na vida prática. Então, é só esse recado que eu quero dar. Fernanda, vou abrir Estela, para pergunta. você vai também disponibilizar a gravação para as pessoas? Sim. E até se elas quiserem enviar essa gravação para alguém, no canal do YouTube, também no Instagram nosso. E vamos colocar lá nos grupos dos alunos, porque aqui nós estamos entre alunos, né? E, Fernanda, pode falar. Quer fazer uma pergunta? Olá, gente, bom dia, Oi. tudo bem? Professor, eu estou em aula também, que eu estou fazendo curso. Por isso que eu não falei muito aí, não participei, mas eu escutei algumas coisas. E vocês vão deixar gravado lá Pronto, perfeito. Vamos sim, vamos deixar gravado. Nós vamos colocar o link dessa aula de hoje lá no grupo de todos os alunos, todos os nossos grupos do Instituto. Pronto, Porque perfeito. muitas pessoas quiseram participar e não puderam, porque elas têm um sábado, tem às vezes algum outro compromisso, não tem problema, assiste depois. Sim, é porque eu tenho aula hoje, aí eu estou na aula, mas eu vou assistir, porque não deu para mim entender a dinâmica aí totalmente. Vamos sim. Vamos lá, então. Obrigada, Fernanda. Obrigada, Obrigada. Obrigada. Vamos para a ferramenta. A ferramenta, como que ela se chama, Ione? Método CARA. E o que é o CARA? CARA. E Uma ferramenta rápida para transformar percepção em movimento. Gente, como que é isso? Transformar percepção em movimento? Gente, a gente precisa transformar aquilo que a gente percebe em nós em ação, em movimento. Então, vamos lá. Como que Então, a gente vai aplicar? anotem aí. Esse método tem a sigla CARA e anotem aí. Cada uma dessas siglas, cada uma dessas letras são uma pergunta que você vai responder para ajudar na transformação das suas crenças negativas, crenças sabotadoras, para transformar e criar crenças positivas, crenças motivadoras. Elaborar, trabalhar essas crenças. Vamos né? lá. Então, o primeiro C da metodologia CARA. O C é consciência. Escrevam aí. E tem uma pergunta. O que está acontecendo? Você vai responder o que está acontecendo na sua vida e na área que você identificou que é a mais prejudicada, que precisa melhorar. Agora, a letra A da sigla CARA. A letra A é a de afeto. Qual a pergunta sobre afeto? Que emoção aparece? Então, que emoção aparece nesta área da sua vida que tem impedimento? Nisso que está acontecendo com você. Vou dar um exemplo. Muitos lá atrás falaram que uma das crenças que mais te atrapalha é não saber se autopromover, não conseguir se vender. Então, C, o que está acontecendo? O que acontece quando você vai ou precisa se vender, se autopromover? A, afeto. Que emoção surgem nestes momentos? Raiva, medo, repulsa, né? Medo. Tristeza. Que emoção que aparece, né? Depois, a letra R. R é? Raiz. E qual a pergunta? Que crença isso toca? Qual é a raiz desse medo? Qual é a origem desse medo?
E a outra letra é a ação. Ação, que é a parte pragmática. Então, vocês... E qual é a pergunta? Qual a microancoragem vou praticar? Coragem. Qual a coragem que eu vou... Coragem. Sim. Qual a coragem que preciso praticar para ter esta mudança pragmática? Sim. Então, olha só, o C, você está criando um diagnóstico, está avaliando o que está acontecendo. A letra A, de afeto, você está vendo qual emoção envolve. E a emoção está muito ligada à tua infância, o que você passou, todas as experiências que criaram esta crença. A letra R, aí você se aprofunda nesta raiz. E daí você vai para a ação. A letra A, de ação. Qual a coragem que você vai precisar ter? Só que aí tem um toque. Você talvez não consiga já mudar de uma vez. Então, por que a Ione falou microcoragem? Vamos começar como, Ione? Uma coragem pequenininha. Porque todo processo se inicia com um passo. Toda caminhada se inicia com o primeiro passo. A gente não vai sair correndo pela estrada já alcançar nosso objetivo final. A gente precisa de um processo, a gente precisa de se habituando com esse novo, né, com esse novo comportamento. Porque se nós fizermos tudo de uma vez, o que vai acontecer com o nosso cérebro, gente? Vocês aprenderam aqui? Ele vai tentar nos proteger e nos leva de novo para aquele lugar habitual, naquele lugar que doía, porque ali é confortável, ali é o conhecido. Então, para a gente poder contar para o nosso cérebro que a gente vai começar a mudar, a gente precisa de uma microcoragem. Por isso que eu chamei de microcoragem. E aí, o que essa microcoragem pode ser? Uma microancoragem. Porque nós vamos ancorar a nossa coragem nesse primeiro passo e começar a prática desse primeiro passo. Tá? E vou dar uma dica de exercício desta microcoragem. Por exemplo, vou pegar de novo lá, que a maioria respondeu que a crença que mais te atrapalha é não conseguir se autopromover e se vender. O que você vai fazer? Você não tem ainda coragem, talvez, de falar, olha, eu sou bom, eu sou o melhor, e falar isso aos quatro cantos. Então, você precisa de uma microcoragem. Em vez de falar, você vai fazer o quê, Ione? Escrever. Que é a escrita terapia. Sim, você vai escrever o quanto você é bom, o quanto você tem talentos, quais são suas riquezas. Então, você está se autopromovendo, mas não precisa de tanta coragem. Precisa, Ione, só escrevendo? Uma microcoragem. Uma microcoragem já ajuda. Então, gente, esse método, ele vai conduzir você por 4 movimentos, tá? Que é, primeiro, perceber o gatilho. Segundo, acolher o afeto. Terceiro, compreender a origem. E quarto, praticar uma nova ação. Essa é a nossa proposta hoje para vocês. Porque aquilo que antes era uma reação automática, começa a se transformar em escolha consciente. E para transformar, precisamos de consciência. Para realizar, precisamos de consciência. Então, era isso que nós tínhamos para falar com vocês hoje. Ficaríamos aqui horas conversando sobre crenças, porque é maravilhoso, tá? Então, já demos os recados. Sim. Então, vamos lá. Pessoal, olha, agradecemos muito a presença de vocês. Nós vamos continuar essa prática. Sim, vai ter uma continuação. Vai ser a próxima live no próximo sábado. Vamos fazer de uma força-tarefa aí para superar essa questão do Instagram. E sábado que vem nós iremos conversar sobre isso de novo, tá? E o método CARA, quem conseguir fazer durante essa semana, na semana que vem a gente vai trazer uma avaliação, um feedback aí para quem fez o exercício, tá bom? Agradecemos muito, muito a presença de vocês hoje.
Tá? Obrigada, Larissa, obrigada, Aparecida, obrigada, Lucia, obrigada, Thaís, Roberto, Marcelo que entrou, a Valéria também que entrou. E estamos aí para qualquer dúvida que vocês quiserem, estamos à disposição. Eu que agradeço, Ivone. Muito obrigada para vocês. A gente agradece. Bom final de semana. Pra Feliz vocês. Dia das Mães, Ivone. Feliz Dia das Mães para vocês. Feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães para todos aí. Um beijo no coração Obrigada. de todos. Beijo. Obrigada, Obrigado. tchau, tchau. Obrigada. Tchau.